9 princípios base para você fazer sobrar dinheiro todos os meses. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio do nosso canal. Eu sou Luiz Henrique, especialista em inteligência financeira, e eu ensino você a fazer sobrar dinheiro todos os meses. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e deixa o seu like para que ele possa chegar a mais pessoas. E neste vídeo eu vou te mostrar 9 princípios para que você possa fazer sobrar dinheiro todos os meses. E eu já te digo, se você não sabe o que fazer, os seus princípios vão te reger. E, consciente ou inconscientemente, você tem princípios que lhe regem, crenças que lhe regem, coisas que vão conduzindo os seus resultados. E lembre-se bem, o que você vive hoje é resultado das suas decisões até hoje, mas isso não quer dizer que lá na frente você vai ter os mesmos resultados. Lá na frente você vai colher os resultados do que você está plantando exatamente hoje. E se você não mudar seus princípios ou mesmo ajustar alguns princípios basilares na sua vida, você vai colher os mesmos resultados que você estava tendo um tempo atrás ou que você está tendo hoje, sendo ele bom ou sendo ele ruim. E o que são princípios para a tomada de decisões financeiras? Eles são diretrizes que vão te tornar capaz de fazer sobrar dinheiro ou não, que vão te tornar capaz de viver livre financeiramente ou não, que vão te tornar capaz de ter liberdade financeira ou não. Existe um livro chamado Mindset que ele aborda dois tipos de mentalidade, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. E muitas pessoas que têm a mentalidade fixa, elas pensam assim, mas eu sei o que fazer para controlar minhas finanças, é só gastar menos. Me responda, você gasta menos? Eu sei o que fazer, eu preciso simplesmente anotar meus gastos. Você está anotando e está funcionando? Se não, fica aqui comigo que a gente vai te ajudar com tudo isso. A mentalidade fixa, ela vive na síndrome da Gabriela. Lembra do Gabriela? Aquela música diz assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. E muita gente vive com a mentalidade fixa, vivendo a síndrome da Gabriela. O que é que a gente precisa fazer? Qual é o nosso primeiro princípio basilar para que seu dinheiro possa fazer sobrar todos os meses? Para que seu dinheiro possa sobrar todos os meses. Você precisa ter uma mentalidade de crescimento. E o que é uma mentalidade de crescimento? Uma mentalidade de desenvolvimento, de saber que você precisa se desenvolver. O que é que acontece na nossa vida? A gente começa a contar historinhas para os nossos resultados ruins. E essas historinhas, muitas vezes, acabam levando a gente para o buraco. Vou te dar um exemplo de historinha de pessoas que estão acima do peso e aí elas começam a contar essas historinhas para justificar o seu problema e acaba continuando no fundo do poço. A pessoa está lá acima do peso, próximo à obesidade, e o que é que acontece muitas vezes? Ele chega e diz assim, eu nem como muito, eu não como muito, eu tenho um problema na tireoide, e meu metabolismo é muito desacelerado, é por isso que eu não emagreço. Olha a historinha que ela está contando para ela mesma, ou ele está contando para ele mesmo, para justificar o fato de ela já estar beirando a obesidade. Ou muitas vezes, hoje, muitos influenciadores da obesidade, eu digo influenciadores da obesidade porque eles querem exaltar a obesidade como sendo um estilo de vida que eles mesmos escolheram, o que na verdade não é o que acontece. E eles vão contando historinha de que eu escolho ser assim, é normal ser assim, é bonito ser assim. Não, você não escolheu ser assim, não é normal ser assim, não é bonito ser assim. Obesidade é uma doença. Obesidade sendo uma doença, ela é uma anomalia. E você não deveria achar isso normal. Isso é uma historinha que você está contando na sua cabeça para justificar o seu fracasso de você não conseguir controlar seu peso. Assim também é na vida financeira. Eu ganho pouco, por isso que eu não consigo juntar dinheiro, eu consigo gastar dinheiro, por isso que eu não tenho mais liberdade. Eu tenho muitas despesas, minhas despesas são muito altas. Minha esposa gasta demais, o cartão de crédito está sempre estourado. Isso são historinhas que você conta para você mesmo para justificar o seu fracasso. E se você tem uma mentalidade de crescimento, a primeira coisa que você vai fazer é parar de estar contando historinhas para justificar o seu fracasso. E você muitas vezes com essas historinhas assim, se eu ganho um salário mínimo, como é que eu vou fazer? E você, tem alguém prendendo você num trabalho que paga salário mínimo?
Me responda. Tem alguém prendendo você lá, obrigando você a ficar assim? Ah, eu tenho filho. Sim, ter um filho é o quê? Ter um filho é uma âncora para você ou ter um filho é simplesmente algo que te impulsiona a ser melhor? Deveria ser algo que te impulsiona a ser melhor. Isso são desculpinhas, historinhas que você está contando. E quem tem mentalidade de crescimento não deixa as historinhas dominarem seus resultados. Então, o primeiro princípio que você precisa seguir é: tenha uma mentalidade de crescimento. Busque ajuda, busque mais comprometimento. Se você tem dificuldade com suas finanças, busque conhecimento, estude. Ah, mas eu não tenho tempo. Tempo é questão de prioridade. Isso é mais uma historinha que você está contando para a sua vida, você está contando para a sua mente, para que você possa justificar o seu resultado fracassado. Desculpa, mas eu não vou alisar, eu não vou falar aqui para você o que você quer ouvir, o que vai massagear seu ego. Eu vou contar aqui para você, eu vou dizer aqui para você o que você precisa ouvir. Se você não quer ouvir o que você precisa para mudar seu resultado, para alterar sua realidade, pode ir para outro vídeo, pode continuar assistindo besterol no YouTube, ou no Instagram, ou o que você quiser fazer. Se você quiser mudar a sua realidade financeira, mudar seus resultados, aí sim você fica aqui, que eu consigo te conduzir e eu consigo te levar a patamares que você nunca imaginou chegar. Mas você precisa seguir o primeiro princípio, ter uma mentalidade de crescimento, vestir a capa da humildade e começar a ter uma mentalidade de crescimento. Princípio 2. Entenda que algo só é impossível até alguém alcançar. Não entendi, Luiz. Como assim algo só é impossível até alguém alcançar? Existe uma história muito interessante de um corredor, de vários corredores, na verdade, né, que eles tinham uma meta para bater, um recorde a bater. E certo dia, uma pessoa, um médico, ele disse que gostava de correr também, ele disse: eu vou bater esse recorde. E o recorde, se eu não me engano, era de 49 segundos para os 100 metros rasos, alguma coisa desse tipo. E aí ele conseguiu fazer com 2 segundos a menos, 47 segundos. E aí quando ele conseguiu, depois de muito tempo com aquele recorde ali, depois que ele conseguiu, 2 semanas depois uma pessoa bateu o recorde dele. E 2 semanas após, uma pessoa bateu o recorde dessa pessoa que tinha batido o recorde dele. Ou seja, aquilo só era impossível até alguém mostrar que era possível. Assim também é o próprio Usain Bolt, quase que não sabe. O próprio Usain Bolt, que é aquele corredor. Cara, os resultados dele são incríveis. Por quê? Porque ele decidiu quebrar paradigmas. Ele não tem uma mentalidade fixa, ele tem uma mentalidade de crescimento. A mesma coisa com o nadador Michael Phelps. Se você não conhece, pode colocar aí. O cara parece um peixe. Por quê? Porque ele entendeu que algo só é impossível até alguém conseguir. E se esse alguém consegue, ele pode ser você. E a mentalidade de crescimento nos faz visualizar o que pode ser possível. E, inclusive, o Michael Phelps já deu entrevistas falando que como é que ele conseguia fazer aquilo. Ele já, antes de começar a nadar, ele mentalizava o resultado que ele queria chegar, a distância que ele ia chegar entre ele e o segundo colocado. E isso fazia com que ele tivesse resultados espetaculares. Para isso, ele precisou entender o funcionamento do cérebro. E o cérebro da gente não entende a diferença entre o que é real e o que é irreal. Ou seja, se eu conto para meu cérebro uma historinha de que eu não tenho dinheiro porque eu ganho pouco. Essa historinha, meu cérebro simplesmente não entende. Eu tenho esses resultados porque eu sou limitado. E aí seu cérebro vai entender que ele é limitado. Eu ganho pouco porque a empresa não me reconhece. Sua mente não sabe o que é e o que não é. Por exemplo, um outro exemplo é quando você está triste, cabisbaixo, seu movimento corporal vai para baixo. Seu cérebro ele está seguindo exatamente o que seu corpo está fazendo e aí você começa a ficar triste. Se de repente você estala o dedo, você faz a posição do super-homem, você levanta o queixo, você coloca os braços na cintura e você passa 15, 20, 30 segundos nessa posição, na posição do super-homem, na posição da Mulher Maravilha, isso é cientificamente comprovado, tá? Não é conversinha de coach, não é historinha, balela, não, isso é cientificamente estudado.
o seu cérebro entende que você está altivo, que você está feliz, e aquilo começa a criar sinapses neurais diferentes, sinapses neurais que te levam a ter mais felicidade, simplesmente porque você alterou o seu comportamento, a sua postura corporal. Por isso, é necessário entender o funcionamento da mente. Princípio número 3. Busque entender o raciocínio de quem tem mais resultados do que você. Qual é o grande problema das pessoas? As pessoas elas vão buscar o resultado que elas não têm com pessoas que também não têm resultado. Qual é o resultado desse resultado? Falta de resultado, ausência de resultado. Luiz, eu não entendi nada, você falou um monte de coisa. Eu quero ser milionário. Eu tenho que procurar informações, mentoria, direção com quem? Com quem é milionário ou com quem está a caminho de ser milionário, a passos largos. Mas eu vou buscar essa informação com quem? Com um tio que é frustrado, que nunca conquistou nada na vida e acha que não tem condições de conquistar nada na vida sem ser trapaceando ou sem ser usurpando das pessoas, ou sem ser humilhando as pessoas, ou sem ser passando por cima das pessoas, ou sem ser sendo corrupto. E aí eu vou buscar informações com essa pessoa. Isso não vai dar certo, porque eu tenho que entender o raciocínio de quem tem mais resultado do que eu. Por exemplo, assim que eu comecei essa minha jornada de melhorar minha inteligência financeira, melhorar minha inteligência emocional, começar a investir, uns anos atrás, eu conheci um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária. Se você não leu ainda, leia. Se você não gosta de ler, escute o audiolivro, ou mesmo leia um resumo, ou escute o resumo do livro, que ele é muito interessante. Mas ele tem coisas que, para mim, à época, eram muito fantasiosas. E eu simplesmente ficava dizendo assim, isso não vai funcionar, isso não funciona. E para mim isso não funciona. Olha as historinhas que eu estava contando para mim. Isso não deve funcionar. Quem já viu um negócio desses aí, eu não vou fazer isso. E eu encostei ele na estante de livros e simplesmente não peguei mais. Mas depois eu continuei com uma pulga atrás da orelha. E aquele pensamento ficava vindo o tempo todo e dizia assim, mas como é que tu queres ser como ele se tu não queres seguir o que ele fez? Ele já conseguiu aquele resultado. Ele já tem o que você pretende ter. Ele já fez o que você pretende fazer. Então, dá pelo menos o benefício da dúvida. Lê, aplica. Se você não tiver resultado, o não você já tem. O famoso não você já tem. E o que é que acontece? A gente vai aplicando aqueles princípios, aquelas propostas que eles trazem ali, e a gente vai coletando muitos resultados ao longo do tempo. E resultados muito bons. Tudo vai fazer efeito? Não, nem tudo vai fazer efeito. Algumas coisas vão fazer efeito para muita gente, outras coisas vão fazer efeito para outras pessoas, e está tudo bem. Nem tudo que serve para mim serve para você, porque nós temos mentalidade diferente, modelo de vida diferente, modelo mental diferente, realidades diferentes, circunstâncias diferentes e contextos diferentes. Tudo isso vai mudar a nossa perspectiva. Mas pense bem, você deve ignorar o conselho de quem não tem resultado. Por quê? Convenhamos, de boa intenção, o inferno já está bem cheio. Então você tem que buscar conselhos de quem tem bastante resultado. O quarto princípio, você precisa dominar seus resultados. Como assim, Luiz, dominar seus resultados? Deixa eu te dizer uma coisa. A culpa do resultado que você está tendo hoje, seja ele bom ou seja ele tenebroso, é somente sua. Não, Luiz, mas é porque minha família não tem condições, mas é porque eu estudei numa escola que não era muito boa, eu fiz faculdade numa faculdade ruim, ou eu tive que fazer Fiesp, ou eu não tinha dinheiro para comprar os livros. O seu passado não te define. O que define é o que você está fazendo agora para mudar a sua realidade. Ninguém liga para os seus resultados ruins. Ninguém está nem aí para como você chegou até aqui, para os problemas que você passou até aqui, ou as dificuldades que você enfrentou. Ninguém está nem aí para isso. Elas querem saber do resultado que você vai entregar daqui em diante. E você tem que estar ciente disso. Eu tenho que dominar meus resultados. Não posso continuar sendo vítima do meu passado. Não posso continuar sendo vítima do que aconteceu comigo no passado. Eu tenho que dominar os meus resultados. Ou você vai continuar contando essas historinhas. Minha mulher gasta demais.
meu marido gasta demais, meu marido não ajuda, meu marido não quer se desenvolver, só fica em casa assistindo televisão, assistindo jogos, a fatura do cartão está vindo muito alta. Isso é resultado do que você está fazendo. Se a fatura está muito alta, é porque você gastou demais. Ah, não fui eu que fiz isso. Se está resvalando nos seus resultados, a responsabilidade é sua. Muitas vezes a gente no trabalho, a gente lidera uma equipe e muitas vezes o que acontece é, se algo bom acontece, eu sou o líder, eu estou aqui. Mas quando algo ruim acontece, a gente começa a apontar culpados. Ah, foi fulano, foi ciclano, fulano não entregou no prazo, ciclano não fez o que era certo, passou do prazo. Mas você era o líder, então a responsabilidade é sua. Nós temos que assumir que essas coisas dependem de nós. Isso é um conceito muito importante chamado autorresponsabilidade. Você tem que ter autorresponsabilidade sempre. Por quê? Porque todos os seus resultados dependem de você e você tem que se concentrar no que depende de você. Ah, a tempestade lá no Rio Grande do Sul está fazendo com que a conexão da internet não esteja funcionando. Isso está fora do seu controle. Faça o que está dentro do seu controle. Ah, o subordinado tal está fazendo o corpo mole ou está voando muitas vezes no trabalho. Faça o que depende de você. Faça o que está no seu controle. Tenha autorresponsabilidade para que você possa colher resultados. Eu acho que eu falei para você que eu não vou alisar nesse vídeo, eu não vou passar a mão por cima para que você se sinta acalentado pelo Luiz, porque ele entende que as dificuldades eram muito grandes. Sim, eu entendo que as dificuldades eram muito grandes, mas passou. Eu quero que você se transforme em uma nova pessoa hoje, daqui para frente, seja uma pessoa melhor, dominando os seus resultados. E o próximo princípio para que você possa dominar as suas finanças e fazer sobrar dinheiro todos os meses é: considere que você tem um ponto cego. Como assim considerar que você tem um ponto cego? Eu ando muito de moto e eu percebo, por exemplo, que às vezes eu estou de moto e tem um ônibus aqui ou um carro e existe entre o local que ela pode ver e o local que o retrovisor não pega, existe um ponto cego. E aí muitas vezes esses motoristas eles vão virar porque eles olharam e não tem ninguém, eles vão virar e eles simplesmente escutam aquela buzina pi lá de longe. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu muito isso comigo. E o que é que acontece? Aquilo ali era um ponto cego. Você tem que considerar que você tem um ponto cego. Qual é o seu ponto cego na área financeira? Qual é seu ponto cego? Você não sabe onde está gastando demais, você não sabe como planejar seu futuro, como planejar sua vida, como planejar suas finanças, você não sabe investir, você não consegue ganhar dividendos, você não consegue multiplicar seu patrimônio. Qual é o seu ponto cego? Considere que você tem um ponto cego e busque ajuda para isso. As coisas que você não vê, outras pessoas podem ver. Tem um ditado que diz assim: busque informações das pessoas que estão de fora. Quando você está em um relacionamento abusivo, por exemplo, quando você tem um relacionamento ruim, as pessoas que estão ao entorno, eles percebem isso, eles veem isso, porque eles não estão dentro. Você que está dentro, você tem um ponto cego. Se você tem um relacionamento abusivo, talvez você não esteja vendo, aquilo ali é seu ponto cego. Pessoas de fora estão vendo e você pode, se você confiar naquelas pessoas, buscar conselho, buscar aconselhamento, buscar saber qual está sendo o seu ponto cego e fazer com que aquilo não aconteça com determinada frequência. E assim também acontece com a nossa vida financeira. A gente tem pontos cegos e a gente não identifica e não procura ajuda. Ajuda de pessoas mais experientes, ajuda de pessoas que já sabem quais são os pontos cegos comuns das pessoas. E quando as pessoas têm pontos cegos comuns, uma pessoa que tem mais experiência, ela consegue exatamente bater e você ganha tempo. E tempo é vida, porque você vai passar lá todos os dias estudando e não consegue ver o seu ponto cego em uma pessoa com mais experiência, que você busca como mentor, que você busca como instrutor, aquela pessoa diz assim, isso aqui é um ponto cego, e você ganha tempo. E tempo é vida. E se sua vida financeira ela está ruim, ela está de uma forma geral ruim, você está perdendo muito tempo. Por quê? Porque você precisa trabalhar mais para receber mais.
e trabalhar mais, você vai estar abrindo mão do seu tempo. Abrindo mão do seu tempo para ganhar mais. Só que aí você gasta mais. E aí você tem que trabalhar mais para poder arcar com aqueles gastos que são maiores. Então, considere que você tem um ponto cego para que você possa saber, definir, descobrir aquele ponto cego e fazer com que ele não se torne mais um ponto cego. Sexto princípio para que você possa dominar suas finanças e consiga fazer sobrar dinheiro todos os meses é modele a história de quem tem resultados. Como assim modelar? Você precisa olhar os passos daquelas pessoas que estão tendo os resultados que vocês querem. Se você é da área acadêmica, não adianta você estar olhando e tentando modelar os passos de uma pessoa que é empreendedora, porque vocês vão ter visões diferentes, vocês vão ter níveis de risco totalmente diferentes. O que você quer é a área acadêmica, você quer fazer ali sua especialização, seu mestrado, seu doutorado, então você precisa ter mentores que são daquela área acadêmica, que trilharam o caminho que você está pretendendo trilhar. Se você quer empreender, você precisa buscar mentores que trilharam aquele caminho, que estão buscando aqueles resultados. Se você não modelar a história de pessoas que têm o resultado que você pretende, você nunca vai conseguir alcançar os seus resultados, porque você está olhando para patamares diferentes do que você pretende. Então, modele a história de pessoas com resultado e principalmente com resultados semelhantes aos que você pretende. Sétimo princípio, fique atento aos detalhes. E isso aí é muito interessante. Vocês já perceberam que muita gente, às vezes a gente coloca uma vaga de emprego, aí tem lá um anúncio. Vaga de emprego para recepcionista bilíngue, salário R$ 2.500, formação indiferente, inglês fluente, horário de segunda a sexta das 8 às 18. E aí o que é que acontece? As pessoas nos comentários desses anúncios dizem assim: precisa ter inglês fluente? Detalhe, já está lá. Qual é o horário? O horário já está lá. Qual é a vaga? A vaga já está lá. Percebam que essas pessoas, elas simplesmente perdem a oportunidade da vaga porque elas não se atentaram a ler o detalhe daquele anúncio. Os benefícios que estavam lá, os horários, o que era que tinha. Aquelas pessoas já ficaram para trás. Se, por exemplo, tem uma vaga de urgência e já tem lá todos os detalhes, e manda o currículo para tal, manda o currículo para cá, ou entra em contato com tal número, aí a pessoa começa a dizer assim: é para entrar em contato com tal número, é para mandar o currículo para onde? Essas pessoas já estão dezenas de anos-luz atrás das pessoas que já olharam tudo, já leram bem o anúncio, já enviaram o currículo, já entraram em contato com o setor responsável e já estão na fila de espera para poder serem atendidas. Percebam, este princípio é muito basilar para que você consiga dominar a sua vida, não somente dominar suas finanças. Fique atento aos detalhes. Com relação à vida financeira, às vezes a gente está aqui, quantas vezes a gente escuta uma pessoa dizer assim: eu não sabia que de 10 em 10 reais que ia gastando no cartão de crédito, 10, 15, 20, daqui a pouco minha fatura está 1.000. São detalhes que você vai deixando passar, daqui a pouco você está com uma forca no pescoço com relação à sua vida financeira. Eu tenho certeza que não é isso que você quer para a sua vida. Fique atento aos detalhes. Próximo princípio, oitavo princípio, tome decisões visando ao próximo nível. Como é que eu posso tomar decisões visando ao próximo nível? É não olhando para onde você não quer ir. Se você quer começar a empreender, não adianta você estar fingindo que está estudando para um concurso público, porque sua visão é empreender, seu próximo nível é empreender. Eu quero fazer um concurso público. Não adianta você ficar indo para festas e baladas todos os fins de semana. Você precisa andar, tomar decisões e fazer o que precisa ser feito para alcançar o próximo nível. Você precisa verificar os cenários. Quais são os cenários que eu olho e verifico que eu sou capaz de alcançar? O meu conhecimento é suficiente para aquilo?
Eu quero aprender a investir. O conhecimento que eu tenho hoje é suficiente para eu começar a investir, para eu ter bons resultados investindo. O que é que eu preciso fazer? Que a gente vê muitas vezes pessoas dizendo assim, eu tenho 20 mil reais, onde é que eu invisto? Cara, a melhor pessoa para saber onde você precisa investir é você. Porque você é a melhor pessoa para saber o que fazer com o seu dinheiro. Se você está jogando ao vento, que você é ignorante financeiramente, sabe o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que simplesmente as pessoas vão se aproveitar de você, se aproveitar da sua ignorância. E você vai acabar se dando mal. Se seu conhecimento não é suficiente, busque mais conhecimento. Não busque simplesmente opinião, busque conhecimento, sabedoria, busque o próximo nível, busque passos visando ao próximo nível. E isso é um princípio que deve ser basilar na sua vida. E o nono e último princípio para hoje, aproveite qualquer oportunidade de aprender. Quem aprende não depende. Quem aprende não depende. Então você precisa olhar para esses 9 princípios e segui-los, tomá-los como princípios base para a sua vida. Eu vou fazer uma pequena recapitulação dos 9 princípios que você precisa seguir para que você possa dominar as suas finanças e fazer sobrar dinheiro todos os meses. Primeiro tenha uma mentalidade de crescimento. Isso vai fazer com que você se desenvolva a cada dia. Segundo, entenda que algo só é impossível até alguém alcançar. Isso é extremamente peculiar e necessário de você entender, porque se alguém consegue chegar lá, esse alguém pode ser você, ou o próximo pode ser você. Terceiro, busque entender o raciocínio de quem tem mais resultado que você. Busque entender o raciocínio de quem tem mais resultado que você. Por que isso é necessário? Porque quem não tem resultado não tem condições de te guiar a ter mais resultado ou a ter resultado. Essas pessoas não são capazes. Quarto princípio, domine seus resultados. A culpa do seu resultado é somente sua, única e exclusivamente sua. Quinto, considere que você tem um ponto cego. Identifique esse ponto cego e busque corrigi-lo. Sexto, modele a história de quem tem resultados efetivos. Sétimo, fique atento aos detalhes. Não perca oportunidades por causa de detalhes que você simplesmente deixou passar. Oitavo, tome decisões visando ao próximo nível. Não deixe que embaraços no meio do caminho façam com que você deixe o seu próximo nível de lado. Isso é muito importante para você. E nono, aprenda, ou melhor, aproveite qualquer oportunidade de aprender. Você deve ser um constante aprendiz na sua vida. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com alguém que também está precisando. Se inscreve no canal e deixa seu like e a gente se vê numa próxima oportunidade.